a imprensa nacional, por exemplo, né, negligencia, né, a Coreia do Sul, tá? Sempre quando eu falo da Coreia do Sul, que é a minha especialidade, é o que eu mais conheço. Então, a Coreia do Sul, Romulo, eu já vim aqui, já várias vezes, né, na primeira vez que eu vim aqui eu falei, falei também com o Gabriel Cassiano quando eu fui lá no programa dele. Né, a Coreia, no início da crise, lançou o New Deal, para espanto do mundo. Né, o New Deal da Coreia, que é um grande programa, isso, com esse nome, a imprensa e todo mundo trata como New Deal. Então, a imprensa interna, veja como que há similaridades, né, entre a imprensa nacional já várias vezes, né, nesse sentido. A imprensa interna sul-coreana bateu muito forte no governo, chamando de responsabilidade, porque ia gastar muito, que tinha que fazer ajuste fiscal, porque o governo sul-coreano está revendo direitos trabalhistas da classe trabalhadora, está revendo, né, os impactos da reforma trabalhista, porque 33% dos trabalhadores são autônomos, então na crise eles ficam desprotegidos, né, de políticas. Né? Então o está dizendo para a gente que os monopólios midiáticos, a Rede Globo de Seul, orientou que as Miriam Leitão de Seul falassem mal desse programa, porque como assim, austeridade é importante e tal. Perfeito. E aí, veja, o New Deal, só para contextualizar para quem ainda não me acompanha nas redes sociais, nunca me viu falar, é um programa de investimento em inovação e defesa do emprego, no valor hoje de 160 trilhões de wons, que equivale a 133 bilhões de dólares, com a ideia de criar emprego, 1.900.000 empregos, fortalecer as indústrias renováveis e estratégicas mais intensivas em tecnologia. Tá? O governo começou a implementar esse plano, né, e só agora, no segundo trimestre, a Coreia, né, só teve uma queda do PIB de menos 3,3%. Se a gente pegar a Europa, pegar os Estados Unidos, né, pegar o Japão, que apresentou uma queda de 10% no segundo trimestre, a previsão para a queda do Brasil no PIB é de menos 11% no segundo trimestre. Isso partindo do Banco Central, do segundo trimestre. Veja só, a Coreia teve uma queda de menos 3,3%. Por que eu estou citando isso? Essa queda foi resultado da contração do mercado internacional, queda da demanda da China, do Japão, dos Estados Unidos, que são os principais parceiros comerciais da Coreia. Entretanto, o mercado interno está se recuperando na Coreia. Qual é o resultado disso? A taxa de desemprego caiu de 4,5% para 4,2%. É isso mesmo que eu estou falando. A taxa de desemprego na Coreia é de 4,2%. Seria o ideal no Brasil. Né? Quando a gente comemorou o pleno emprego, foi 5,2%, 4,8%. Na Coreia, eles consideram 4,5% uma crise. E aí, mesmo com essa crise, vejam só a efetividade do plano do New Deal. O desemprego caiu para 4,2%. Por que eu estou citando e contextualizando isso? Porque a OCDE lançou um relatório elogiando e dizendo que é um dos planos mais exitosos, que teve sucesso. Tanto é que o título é... A OCDE de Paris falou isso? Olha só. Isso. A OCDE chamou da seguinte forma: a Coreia do Sul é uma estrela em ascensão, né, porque está conseguindo se recuperar da crise econômica internacional. E aí veja qual é a projeção da OCDE: que a Coreia do Sul, que é o 12º PIB do mundo hoje, venha para 9º lugar, e que o Brasil, que é o 9º, caia para 12º. Então, o New Deal sul-coreano, protegendo o emprego, recuperando a atividade econômica, está tendo um sucesso enorme e deveria ser ser discutido aqui no Brasil pelos partidos, independente do PDT, o PT, eu não estou aqui, né, advogando qual partido, mas que os partidos que se colocam no âmbito progressista, né, vejam, aprendam com como os países asiáticos estão enfrentando e também proponham uma reflexão sobre esse projeto. Né, sobre projeto de caráter nacional, de fortalecimento de cadeias produtivas, de proteção ao emprego. Olha, só um detalhe: quem está criando emprego na Coreia do Sul é o setor público, querendo fazer uma reforma administrativa, destruir meio mundo no Brasil. Quem está criando emprego na Coreia é o Estado. E o emprego criado, 500.000 vai ser gerado no setor público e 1 milhão gerado no setor privado com subsídio do governo. Mas me diz uma coisa, qual é o foco? É aquela alegoria lá do Keynes de cavar buraco, tapar buraco? Ou é alta tecnologia, coisas sensacionais? Alta tecnologia e energia renovável e desenvolvimento sustentável, entendeu? Opa. É intensivo em tecnologia. E aí, mais um detalhe para a gente... enquanto a imprensa está batendo e dizendo que a popularidade do governo vai cair porque ele está mexendo e dando direito trabalhista para o trabalhador, e ao mesmo tempo, né,
com essa política irresponsável que eles chamam, veja, o governo sul-coreano, o Romulo, eu até citei isso aqui num programa seu, também está taxando capital financeiro e taxando o mercado imobiliário para resolver isso. Aí o mercado também foi lá e bateu. Qual foi o resultado? Mira Leitão é uma praga, tem em todo lugar. Mira Leitão na veia. Qual foi o resultado ontem? A taxa de popularidade do governo aumentou. E só caiu um pouco anteriormente, porque como o presidente Moon é um presidente que está buscando uma reaproximação com alguns países, como o Japão e com a Coreia do Norte, pelo forte nacionalismo na Coreia do Sul, ele sofreu muitas críticas por causa disso. Tanto é que essa semana teve uma manifestação que partiu de pastores evangélicos. A Coreia do Sul tem em torno de 30%, né, de cristãos evangélicos, que se opunham ao político de isolamento para proteger a saúde. Eles fizeram manifestação contra. O Juliano Medeiros deve ser contra também essa reaproximação na Península Coreana, porque afinal a Coreia do Norte viola muito os direitos humanos. Mas o fato é, a popularidade do presidente aumentou, as políticas estão resultando, estão tendo efeito, e uma instituição internacional nada suspeita, que é a OCDE, como você mesmo ressaltou, reconhece isso. Olha, disclaimer. O pessoal fala assim, disclaimer. Um dos meus orientadores de doutorado, um negociador de tratado de comércio canadense, posso falar, né, pessoal? Não vai ter muitos, né? Que encaixa nessas categorias. O Pierre Sauvé, economista, foi, por muito tempo, economista-chefe, o número 2 da OCDE, né? Antes de vir ser o diretor acadêmico do meu instituto aqui, o World Trade Institute em Berna. Então, eu conheço bem o caráter. Ele é neoliberal, negociou NAFTA pelo Canadá. Mas eu tenho um orientador dessa, não significa que eu aderisse, né, ao credo. Sempre via tudo com, não um grama, mas 1 quilo de sal. Wallace Moreira. Então, a questão do Japão, só para deixar claro para os expressionautas que talvez não conheçam a história da Coreia com o Japão é de conflito, porque a Coreia foi colônia do Japão. E a ojeriza, né, a oposição ao Japão é muito forte. Tanto é que o judiciário sul-coreano está punindo todas as empresas japonesas a pagar multas pelas mão de obra escravizada na Coreia durante a colonização. O Wallace, para as pessoas entenderem a coisa tão séria, que vira e mexe quando tem algum insulto no Japão à colonização brutal, racista, tanto da Península Coreana como da Manchúria na China, o pessoal faz aquele tipo de protesto que não é incomum, né, mas bem diferente da nossa realidade. Na Coreia do Sul, o pessoal vai para frente da embaixada do Japão e decepa o próprio dedo. Então, os sul-coreanos, eles, né, têm toda essa questão histórica contra os japoneses. Entretanto, a Coreia depende muito do Japão em itens centrais de alta tecnologia na importação. E como a Coreia começou a multar empresas japonesas, o Japão começou a boicotar a Coreia. O que o presidente Moon fez de forma pragmática, está tentando intermediar essa relação para não prejudicar as empresas sul-coreanas, até as empresas sul-coreanas alcançar autossuficiência, né, em alguns insumos. Então é nesse sentido, né, essa questão da oposição ela é histórica. Né? E isso sempre vai acontecer. Por exemplo, Rômulo, quando eu estive em Seul ano passado, eu fui com um amigo meu, aí ele queria comprar um kimono, né? Só que na Coreia do Sul não se chama kimono, é dupô, né? Então quando você fala kimono, você se refere a Japão. Aí lá para as tantas, o meu amigo sul-coreano, ele fez assim, olha, eu vou pedir uma coisa a você. Não tem a rivalidade entre vocês e os argentinos? Então aqui também nós temos com o Japão. Então não repita mais kimono. Olha, eu quase fiz uma reprimenda no ar na semana passada ao Elias Jabbour, quando ele falava que em Pequim ele só comia yakisoba. Eu falei, ô Elias, porra! Se o chinês ouvir isso, ele vai te matar. Fala que você comia yakisoba. A minha amiga, né, chinesa e muito bem situada, ela fala o seguinte, para essa coisa que você está falando, a China é a mesma coisa com relação ao Japão. Ela tem um total desprezo, né, militante pela cultura japonesa. Ela fala, é tudo cópia rebaixada do que a gente tem. Aí eu falei para ela uma vez, né, a gente andando aqui no Laguna, eu falei, poxa, desde criança eu sou fascinado por bonsai, a arte japonesa. A arte japonesa, isso é o chinês, aí dá o nome original. 3 mil anos. Ela fala assim, quando o japonês estava se balançando nas árvores ainda, a gente já fazia bonsai, deixa ser idiota, que bonsai não, falou o nome lá verdadeiro. Então, segundo ela, tudo do Japão, eles copiaram, piorando da China. Então, a mesma coisa que você está relatando é, quando o Elias Jabbour vai falar, eu só comi yakisoba, Elias, você não pode falar isso. Mas olha só uma ilustração que eu ia fazer, né, da questão de decepar o dedo, é, por exemplo, quando naqueles rituais de celebração da guerra, de rememoração, tal, o primeiro-ministro japonês vai e presta reverências no túmulo de criminosos de guerra, né, daqueles que promoviam pogroms, por exemplo, como o chamado estupro de Nanquim, né, crimes contra a humanidade, e aí quando um chefe de governo vai, aí o pessoal faz esse tipo de protesto extremo de ir para frente da Embaixada do Japão e decepar os próprios dedos, o Wallace Moreira. Então, na Coreia do Sul, eu já comentei isso contigo, Romulo.
Quando você chega no centro de Seul, tem um monumento enorme em homenagem ao criador do alfabeto sul-coreano, e a primeira coisa que eles falam lá não é a mesma coisa do mandarim, entendeu? Então eu acho que nos países asiáticos em geral a questão do nacionalismo é muito forte, entende? É verdade. A defesa das questões culturais, a defesa dos interesses nacionais. Eu acho que é uma coisa que nos falta muito por uma questão de construção também histórica, cultural. Né? Só então, uma correção, eu acho que eu falei estupro de Pequim, não, estupro de Nanquim, né? Essa que sofreu ali, e o pessoal do Japão ia e decepava a cabeça com aquelas espadas de samurai indiscriminadamente na cidade, matando, assim, uma coisa bárbara, que a gente não conhece no Ocidente, não repercute tanto quanto deve repercutir o holocausto dos judeus, ciganos, gays, por uma questão de racismo, né? Então, pessoas brancas sendo assassinadas apelam mais a gente por um etnocentrismo do que pessoas asiáticas sendo assassinadas. Bom, então, assim, por que eu citei o caso da Coreia, né, com o New Deal, e eu acho importante? Porque no Brasil, nós estamos aí em meio a um amplo debate sobre a PEC dos gastos, né, sobre manter ou não manter a PEC dos gastos, até que ponto, até essa semana, o núcleo de estudos do qual eu participo, um conjunto de professores, nós mostramos, através de um estudo, né, que a saúde, de fato, perdeu dinheiro com a PEC dos gastos, né, pelos limites impostos pela PEC dos gastos. E eu acho, né, que a recuperação econômica brasileira não vai acontecer sem a gente rever, né, essa PEC dos gastos. Ela é essencial. A PEC dos gastos, só para os expressionautas terem clareza, da forma como foi aprovada no Brasil, não existe em lugar do mundo nenhum, absolutamente nenhum país do mundo congelou gastos por 20 anos. Congelou gastos correntes, que é saúde, educação, infraestrutura, investimento, e não congelou gastos com pagamento do serviço da dívida. Esse é um Wallace, ponto. olha só uma interrupção que é o seguinte. Recentemente, né, a gente trouxe para o espanto de algumas pessoas o que o editor do Brasil 247, Nando Atushi, falava de privatização em 2010. Ele falava, a privatização de Fernando Henrique Cardoso funcionou, ponto de exclamação, e falava que isso deveria ser uma bandeira de campanha pelo sucesso, segundo ele, da privatização da Vale do Rio Doce, da Embraer, da telefonia e dos bancos estaduais, né? Aí hoje em dia ele é mais estatista, entre aspas, que o Geisel e o Getúlio Vargas juntos. Mas também nesse caso da PEC do teto, teve outra transformação dessa da água para o vinho, que foi da economista de um think tank também ultraliberal nos Estados Unidos, que é o PI, Peterson Institute for International Economics, que inclusive tem associação com o meu instituto aqui, que é a Mônica De Bolle. Ela foi a campeã da PEC do teto de gastos. Aí, hoje em dia, ela se relançou como a principal crítica disso, incrível, sem explicar o que levou ela a se equivocar tanto em 2016 e tal, mas para justamente dificultar o trabalho de quem quer lembrar o que ela falava ainda outro dia, ela apagou todos os tweets dela de março desse ano para trás. Aquela coisa de quando a pessoa era batizada, Jesus falava, vai, não peque mais. Então ela falou assim, não, eu vou e não peco mais, eu quero esquecer todo o passado, botar uma pedra. Apagou todos os tweets. Eu não quero nem constranger, porque o Paulo Gala já assinou o artigo com ela. A diferença é que o Paulo Gala criticava em 2016 a PEC do teto. Ela é uma recém-convertida, não sei se genuinamente, Wallace Moreira. Eu não a conheço, assim, né? Então eu não posso... Eu sei que ela defendeu a PEC dos gastos. Entretanto, hoje, nas redes sociais, ela é uma das mais críticas árduas, né, da PEC dos gastos.